o Vida e Saúde no ar. Agora é hora de você relaxar um pouquinho, prestar atenção um pouquinho mais na sua vida e ver aí o que dá para melhorar, o que dá para ficar melhor, o que dá para você ensinar para outras pessoas, escrever pra gente também. Enfim, Vida e Saúde está começando. Essa troca de experiência é muito importante e muito gostosa também. Durante toda essa semana a gente conversou sobre o ciclo da felicidade, o processo da felicidade. A gente falou de autoestima, a gente falou um pouquinho sobre o pensamento positivo, o estresse, a gratidão, e tudo isso tem a ver com o seu contentamento, com a felicidade que pode existir aí na sua vida, independente da situação que você esteja vivendo. Hoje a gente vai dar dicas práticas de como você pode ser feliz. O Dr. José de Castro já está aqui com a gente. Ele não gosta que chame ele de doutor, mas escapou, tá, doutor? Ele é psicólogo, esteve aqui com a gente durante toda essa semana e continua hoje falando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante para a saúde do indivíduo como um todo. Nós também vamos ter surpresa aqui no Vida e Saúde. Hoje a receita é bocadinho de castanha. Daqui a pouquinho o Felipe vai surpreender. É uma receita salgada, uma receita boa para você fazer aí para amanhã, por exemplo, uma receita do dia seguinte. Deixa pronta, prática, rapidinho, daqui a pouquinho você confere comigo. E tem também saúde espiritual aqui no Vida e Saúde. A gente vai conversar um pouquinho da relação entre o estresse e a vida espiritual. E você vai perceber que, de repente, uma coisa pode estar atrapalhando a outra. Mas é daqui a pouquinho que a gente conversa sobre esse assunto, porque agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como você pode ser mais feliz. Antes, porém, eu quero convidar você para entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas, lá tem programas anteriores que você, porventura, não conseguiu assistir. Você pode entrar lá e pode acessar esses conteúdos. Tem dicas, tem informações, tem artigos, tudo para você fazer a festa lá e começar a melhorar a sua vida a partir de agora, nesse minuto. E eu recebo mais uma vez aqui o José de Castro. Pela última vez, né? Pela última essa semana. Eu espero que você volte aqui outros dias. Ah, com certeza. Josué, a gente conversou aqui durante essa semana e ao longo da nossa conversa eu já sei que você deu algumas dicas de como a gente pode tornar a nossa vida mais feliz. Okay. Pequenas atitudes, uma mudança de pensamento, de hábitos de vida. De hábitos, a gente enxergar a coisa por um outro ângulo de repente. Mas existe muita gente que pensa o seguinte: existe uma fórmula para a felicidade e eu ainda não encontrei essa fórmula. Existe mesmo essa fórmula? Então, uma fórmula não existe. Não tem como ter, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de indivíduo. E cada pessoa é diferente uma da outra, né? Muitas pessoas ficam muito felizes quando elas têm muito dinheiro, elas podem gastar muito e acham que o dinheiro realmente traz a felicidade. Outras pessoas, a partir do momento que elas começam a pensar sobre o consumismo, pensar sobre as consequências disso na vida, elas começam a pensar de outra maneira, né? Algumas pessoas pensam que a liberdade traz felicidade. Os adolescentes normalmente costumam pensar: quando eu me livrar dos meus pais, eu vou feliz 100%. Pode ser também. Algumas pessoas acreditam que quando elas não têm absolutamente nenhum tipo de contingência na vida delas, nada que as limite, né, aí sim elas vão ser felizes. A questão é que na vida não existe alguma coisa que não te dê limites absolutamente. Não existe isso. Existem as leis, as regras, os parâmetros que precisam ser observados. O que a gente geralmente fala que traz mais felicidade à pessoa são questões relacionadas à qualidade de vida. Qualidade de vida tem muito a ver aos seus hábitos e como que os seus hábitos influenciam na sua saúde física e mental, na sua saúde com as outras pessoas, principalmente com quem você se relaciona mais intimamente, com a sua família, seus amigos. É importante você fazer exercício físico, é importante você ter uma boa alimentação para que, de alguma maneira, a sua saúde física e mental te proponham novas atitudes, novas ideias, para que você consiga buscar realmente aquilo que você quer, aquilo que esteja relacionado aos seus valores. Você sabe que essa, na verdade, é uma proposta do Vida e Saúde. A gente sempre pensa assim em saúde de uma maneira integral. Justamente. A gente sabe que, por exemplo, quando uma pessoa não dorme bem, eu sei porque eu passei por um período na maternidade que eu não dormia por conta de ficar acordando toda hora para trocar o nenê e tal. Enfim, quando você não dorme bem, você não é tão feliz assim no dia seguinte. É isso mesmo. Quando você não se alimenta bem, você está com alguma coisa atrapalhando ali, parada no seu estômago, você também não tem condições plenas de alcançar a felicidade. Justamente. E quando você não está com a saúde 100%, você tem alguma coisa realmente que vai te impedir. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos problemas. Sim.
Sim, todos teremos algum tipo de dor, algum tipo de problema, alguma coisa a que enfrentar. E como ser feliz a despeito de? Tem alguma dica prática? Tem dica prática sim. Um professor meu, chamado Florival Cherok, um dia ele me mostrou uma abordagem que falava sobre algumas maneiras de você se sentir mais pleno na vida através de objetivos de vida palpáveis que podem te levar a algo que a gente pode chamar de propósito de vida. Esse propósito, ele está baseado em valores que são seus, entendeu? Individuais, que podem ser diferentes das outras pessoas, aquilo que é importante para você. Por isso que é importante que as pessoas saibam o que elas gostam, quem elas são, para onde elas querem ir, para que elas consigam perceber quais são os seus próprios valores. E a partir daí você pode trilhar objetivos na sua vida. Pode ser que tem gente vivendo aí uma vidinha miserável, achando que está vivendo um dia após o outro, sai do trabalho para casa, trabalho, vai para a igreja uma vez por semana e realmente essa rotina pode acabar trazendo assim um certo, e aí? Se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei o propósito da minha existência, Deus fez você com um propósito, não se esqueça disso, não se engane. A gente realmente fica perdido e fica mais difícil a gente achar contentamento. Isso. É importante que a gente pense nessas questões, né? Principalmente com relação àquilo que você quer para a sua vida. E você tem alguma última dica que você pode dar para o telespectador? Uma última dica, seja você mesmo. Vá atrás daquilo que você quer. Faça o bem para você, sem fazer o mal para o outro e para si mesmo também, né? Muita gente acha que pode ir atrás daquilo que quer, passando por cima de todo mundo e fazendo mal para todo mundo e para si mesmo. Isso não vai trazer felicidade. Isso é um pouco complicado, né? Josué, te agradeço de coração a participação aqui com a gente durante toda a semana. Pode voltar quando você quiser, a gente está com as portas abertas. Muito obrigado. Vamos dar uma conferida agora, o que o Felipe vai fazer, o que ele vai precisar para essa receita de hoje, que é o bocadinho de castanha. Felipe? Bocadinho de castanha do Pará. Castanha do Pará é brasileira, maravilhosa, aquela castanha que tira a nossa depressão também. Então, entendendo essa mesma linha de estresse, de felicidade e tal, do tema que a gente teve essa semana toda. Então hoje vai ser isso, um bocadinho que dá pra gente guardar. Você sabe que quando você falou de bocadinho, quando eu fiz o anúncio e tal, eu imaginei um bocadinho doce. Doce? Jura? Mas eu fiquei muito feliz de ver aqui um salgado que parece estar maravilhoso. O que você vai usar, Felipe? Eu vou usar aqui coisas bem simples e brasileiras. Vou usar 2 xícaras de abobrinha ralada, abobrinha brasileira mesmo raladinha. Eu vou usar 1 xícara de castanha do Pará triturada, já bem trituradinha. Vou usar 1,5 xícaras de cheiro verde ou salsinha triturada. Vou usar também 3 tomates ou 2 xícaras de tomate cortadinhos em quadradinhos. Vou usar 3 dentes de alho, então eu vou usar aqui 3 dentes de alho, sal e 1/3 de xícara de óleo. Sal a gosto. Isso, sal a gosto. E aquele ingrediente ali, o que é? Pra finalizar e dar ponto, eu vou usar meu pão integral triturado. Bato ele no liquidificador. Ele tá mole ou ele tá tostadinho? Tostadinho. É como se fosse uma farinha de rosca, mas feita de pão integral. Como eu faço? Torro meu pão em casa e bato e me dá essa farinha. Tá bom. Daqui a pouquinho você confere essa receita aqui comigo e com o Felipe, porque agora a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde espiritual. Pastor Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo Como convite, passou a semana? Bem, com aquele estresse da semana, já para entrar no clima, né? Sexta-feira é sempre o dia que a gente tá mais assim, acumulado mesmo. Quinta-feira a coisa parece que não vai terminar a semana, daí chega na sexta-feira a gente já tá ansioso pelo final de semana. E também tão ansioso que às vezes a pessoa está saindo, daqui um pouquinho mais, alguns que estão nos assistindo vão... Talvez estão nos assistindo na internet, uma coisa vai pegar um trânsito, e aí já sabe, né? Perto do fim de semana, e vai gerando mais estresse, mais ansiedade, que pode afetar várias áreas da nossa vida, né? Inclusive a parte espiritual, com certeza. Como manter o equilíbrio, então? Porque a gente é um ser, você já falou isso aqui várias vezes, e eu acredito nisso, a gente é um ser único. Claro. Então não dá para separar a vida profissional da vida cristã, da vida pessoal. A gente
precisa achar um equilíbrio, achar um ponto de equilíbrio e precisa escolher algumas coisas. Quando nós pensamos nessa parte da espiritualidade, a gente já falou outras vezes aqui, que, como tu bem mencionaste, a gente divide muito as coisas. Né? A saúde profissional, a espiritualidade influencia na saúde profissional? Certamente que sim. Na pessoal, na familiar, na emotiva. O equilíbrio vem quando as partes estão divididas o seu peso de forma igual. E disso vem equilíbrio. Equilíbrio é assim, se eu tenho... E agora, a pergunta que começa a vir é que partes pesa mais para você? Né? Às vezes a pessoa vai, eu vou para casa, mas o trabalho vai junto. E hoje em dia é fácil, a gente já tem internet, a gente tem computador, celular. E tem pessoas que até se estressam mais quando estão de férias. Falando de estresse, dizem, eu quero férias. Tem gente que entra de férias e fica muito estressado. Porque agora, como é que vai ficar o trabalho, como é que vai ficar sem mim? Ou começa a se sentir diferente no ambiente onde está, porque agora tem as crianças, tem o resto da família e eu não estava mais acostumado. A espiritualidade vem ajudando a distribuir tudo isso. Eu me lembro uma vez, um amigo meu que disse, parece que a espiritualidade é como aquele grande guarda-chuva num dia que tem uma tempestade. Parece que está todo mundo indo para um lado, para o outro, de repente chega alguém e abre e todo mundo vem, começa a se agregar, começa a se unir. Por quê? Porque ela nos dá um apoio até antes de eu ficar estressado. Por exemplo, tem alguma situação, um exame de saúde que você tem que fazer, alguma coisa que vai gerar um estresse. Então, será que em vez de eu dizer que o estresse pode afetar a espiritualidade, a saúde espiritual, eu não deveria dizer que a minha saúde espiritual ela precisa afetar o meu estresse? Porque para enfrentar e para não deixar o equilíbrio sair do local ali, eu acho que a gente precisa de um preparo. Depende, outra vez, de quem está tendo mais peso. Quanto tempo... Uma pessoa, outro dia me perguntou, até a gente mencionou já em alguns outros programas, como que eu posso medir a espiritualidade? Não posso dizer eu tenho 1 metro mais de fé do que o outro, não existe. Nós medimos muitas vezes a espiritualidade também pelo tempo. Quanto tempo eu dedico para isso? Às vezes eu tenho um estresse tão grande, uma agenda tão lotada. Não, mas eu vou ali de manhã, uma prece muito rápida, Senhor, muito obrigado pelo dia, e já estou indo. Será que aquilo vai realmente me dar o apoio necessário? Que na verdade a gente, quando faz isso, a gente não se alimenta, na verdade. A gente faz assim, meio que mais para cumprir tabela. Eu não desenvolvo um relacionamento com Deus. É isso que nós temos já quantas vezes conversado, que Deus é um ser real, que Ele quer se relacionar com você. E só mantendo algumas formas mais burocráticas de relacionamento, isso não funciona em nenhum relacionamento humano. Na verdade, é muito fácil a gente trocar as prioridades. Quando a gente troca as prioridades, a gente gera, então, esse desequilíbrio. O que é mais importante? Eu acho que esse papel da comunhão, ele ajuda a gente a manter as prioridades no lugar certo o dia todo. Não é só no final do dia, não é só na sexta-feira. Exatamente, e me prepara. De manhã, e aqui vem algumas dicas práticas de como fomentar a espiritualidade para enfrentar o estresse, tenha um horário de preferência antes de começar tudo. Antes de começar tudo. Um exemplo prático, o próprio Jesus. Antes e depois, às vezes, de todo aquele momento, ele se retirava a um lugar mais afastado e ali mantinha um relacionamento mais pessoal com Deus, através da prece, da música, outras coisas. No momento da semana, fazer um alto, dizer, não, espera aqui, eu preciso de um oásis. Não pode estar todo o tempo, eu preciso de um oásis. E o oásis, a Bíblia nos diz, num momento especial, por exemplo, sábado, que eu posso ir num lugar de comunhão com outras pessoas e ali cantar. Muito bom, né? E depois eu volto. E tinha um professor meu, médico, que ele dizia assim, eu chego de noite, depois que passou tudo, e eu vou fazer a minha prece, a minha oração no final do dia, eu digo, Senhor, toma os meus problemas, amanhã o Senhor me devolve e eu continuo, mas agora eu não quero mais, agora tá bom, agora eu quero dormir. E são essas formas interessantes de relacionamento sincero, que nós vamos recebendo, como diz a Bíblia, uma paz que o mundo não pode dar, que as coisas não vão dar. Um relacionamento feliz, harmonioso, e muitas vezes ele vai me dizer, calma, aqui não. Espera. E ele me ajuda a tomar prioridades para as outras coisas também, mantendo o equilíbrio que nós precisamos. Obrigada, pastor. Olha, suas reflexões, o seu raciocínio é muito lógico. Eu fico muito feliz que você possa fazer parte aqui do Vida e Saúde junto com a gente. Eu te agradeço. Obrigado pelo convite. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente confere juntos, você, essa receita que o Felipe preparou para a gente, que é bocadinho de castanha. Em um minutinho a gente volta.